Da satisfação que o Centro de Ciências Sociais e Aplicadas, por meio do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, em conjunto com a Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, realiza o primeiro webinar da série Pensando Direito e Economia. Essa é uma iniciativa muito importante e é uma iniciativa única em conectar o pensamento da área jurídica e o pensamento da área de negócios e economia para pensar tanto a economia como o direito na perspectiva da liberdade econômica e, nessas reflexões, ajudar a refletir sobre uma possível trajetória mais dinâmica, mais moderna e mais inclusiva pelo mercado, né, do nosso país. O tema de hoje, que é o primeiro webinar da série, é como o Brasil é visto de fora, player internacional e ambiente para investir. Uma perspectiva de 3 continentes. Com muito orgulho e satisfação e já agradecendo a presença, nós temos hoje conosco o Dr. Graziano Messana, presidente da Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio e Indústria, Dr. John Welch, diretor executivo da Brazilian American Chamber of Commerce de Nova York, e Dr. Thomas Law, diretor-presidente do Instituto Sociocultural Brasil-China. Sem mais delongas, eu gostaria de convidar aqui uma brincadeira saudável entre nós, por senioridade, o professor Armando Rovai, para fazer suas considerações, ele que faz parte, junto com o professor Vicente Bagnoli, e eu, professor Vladimir Maciel, eu do CCSA, professor Vicente Rovai, da Faculdade de Direito, dessa iniciativa Pensando Direito e Economia. Professor Armando, boa noite, é uma satisfação tê-lo conosco. Professor Vladimir, muito boa noite, os demais integrantes aqui, todos, muito boa noite, é uma satisfação ter a oportunidade de falar pela Faculdade de Direito e também ter a chance de estar presente perante o Centro de Liberdade Econômica, com integrantes tão importantes, representantes da comunidade italiana, chinesa e americana, players fundamentais da economia global. A Faculdade de Direito Mackenzie, uma das mais tradicionais do Brasil, não podia ficar longe dessas mudanças constantes, dinâmicas do que ocorre no Brasil e no mundo. Acho que hoje é uma oportunidade fundamental que tanto o alunado quanto a atividade negocial tem para perceber que também o mundo jurídico tem que acompanhar as mudanças negociais, porque o mundo dogmático, ou seja, das leis, muitas vezes fica a reboque do que acontece na atividade empresarial. E nós, como operadores do direito, temos que, através da economia, acompanhar todas essas mudanças. O direito, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, está atento a todas essas mudanças e, por isso, tivemos a percepção de acompanhar pelo Centro de Liberdade Econômica, de maneira a miúde, todas essas percepções para tentar fazer com que a liberdade econômica seja um meio de tornar o Brasil uma importante parte de todas essas modificações que a atividade negocial pode desenvolver, inclusive para melhorar a desigualdade social do país. Muito obrigado pela oportunidade e eu devolvo a palavra para o professor Vladimir. Professor Vicente Bagnoli, agradeço o professor Armando Rovai pela fala e já peço ao professor Vicente, por favor, as suas considerações. Você aqui é um membro importante aqui dessa iniciativa. Professor Vicente, a palavra está contigo. Professor Vladimir, boa noite. Você fez aqui? Eu acho que cortaram a minha imagem, eu acho que eu não estava muito bonito para aparecer aqui no nosso evento, então eu tive a minha imagem censurada aqui pelo nosso moderador, mas vocês estão me escutando, então acho que agora foi liberado, tá vendo? Só foi falar que eu sou feio que falar, você não é tão feio assim, está liberada a sua imagem aí, mas muito bem. Mas eu gostaria de agradecer
ao Centro de Liberdade Econômica, à Faculdade de Direito e, sobretudo, aos nossos convidados de hoje, que iniciamos essa série de webinars Pensando Direito à Economia. E o nome já diz muita coisa, né? Muita coisa, Pensando Direito à Economia. Nós somos uma economia de mercado, e os princípios de uma economia de mercado é propriedade privada, livre iniciativa e a livre concorrência. Ora, tudo isso somado, a gente desemboca numa liberdade econômica. Agora, para que essa liberdade econômica de fato aconteça, esses elementos são extremamente necessários. Temos que ter propriedade privada, temos que ter a livre iniciativa para você empreender com a sua liberdade econômica. Agora, tudo isso depende também da livre concorrência, a competição que é necessária para os mercados. E ter nesse primeiro evento de reflexão de mercado e economia a partir também, né, do direito, e ter pessoas que têm essa visão de fora, né, que estão aqui, conhecem muito bem o Brasil, mas têm essa percepção da Europa, da Ásia e da América do Norte, é importante para nós percebermos também o nosso ambiente de negócios e, consequentemente, a nossa segurança jurídica. E aí entra, mais uma vez, o direito. Se nós não temos segurança jurídica, nós não temos um ambiente negócio favorável para investimentos. Se nós não temos segurança jurídica, uma infraestrutura adequada, e tudo isso passa também pelo direito, nós não temos as melhores condições para que as nossas empresas sejam competidoras internacionais. Então, a iniciativa que começa hoje, colocada em prática, com essa série de webinars, é mostrar essa relação que existe entre direito e economia. O direito, isso é o direito econômico, não é o direito do dever ser. O direito econômico e concorrencial é o direito da realidade, é aquilo que acontece, é aquilo que tem que dar uma resposta para a sociedade, para que, a partir do mercado, funcionando de forma eficiente, nós tenhamos a produção das riquezas, a circulação dessas riquezas e que essas riquezas sejam compartilhadas da melhor forma. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos e devolvo a palavra ao professor Vladimir. Como todos sabem, a Universidade Presbiteriana Mackenzie é uma universidade confessional e em todos os nossos eventos é feita uma reflexão institucional e devocional. Eu gostaria de convidar, eu tenho a honra e o prazer, o reverendo Jonatas Abdias de Macedo, para fazer as suas palavras e a reflexão dessa noite. Reverendo Jonatas, é um prazer novamente. Muito obrigado. A alegria é minha e eu quero começar saudando a todos os presentes, leitores, professores da casa e convidados, porque esta iniciativa é uma iniciativa digna de aplauso, parabenização, sempre que o Mackenzie se envolve com essas coisas pioneiras, ele marca a história do nosso país, o que está no DNA do Mackenzie, fazer essas quebras relevantes de paradigmas e não apenas a quebra do paradigma pela quebra em si. Há muitos anos atrás, quando ninguém colocava meninos e meninas na mesma sala de aula, lá estava o Mackenzie fazendo isso. Quando ninguém misturava filhos de homens livres com filhos de escravos, Mackenzie fazia isso, trazendo educação para todos. Trouxe inúmeras inovações e trouxe inúmeras coisas que eram inéditas e, mais uma vez, estamos aqui com um centro de liberdade econômica, promovendo a liberdade econômica em nosso país, sendo o primeiro e até o momento o único centro, mas que nós esperamos influenciar de tal forma o nosso país, de modo que este seja o primeiro webinar de muitos e este seja o primeiro centro de muitos. Minha palavra devocional está baseada num texto de lei. Inclusive, ela se chama Deuteronomos, a outra lei, que não é outra diferente, mas uma repetição das leis que foram dadas a um povo do passado, o povo de Israel,
por instrumentalidade de Moisés. Como eu só tive acesso ao briefing do evento, eu pensei numa devocional que respondesse devocionalmente, nós teremos as respostas apropriadas pelos preletores, que respondessem preliminar e devocionalmente a pergunta de como é que o nosso país poderia ou deveria ser visto de fora como um player internacional e um ambiente propício para investimentos. E essa ideia de que de fora nos olhem e nutram sobre nós uma certa opinião, sabemos, depende de uma certa postura interna que fomente esta fama. Daí os versos que eu vou ler, e eles serão, ao seu final, autoevidentes, vocês perceberão o meu ponto. Moisés, no capítulo 4 de Deuteronômio, diz, logo no início, agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-Peor, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. Porém, vós que permanecestes fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Percebeu? O último versículo que eu li, o verso de número 6, diz que tudo isso que nós acabamos de ouvir preliminarmente, o ambiente de segurança jurídica, legislação e obediência à legislação, que propicia um ambiente convidativo para investimento, fazendo com que, inclusive, sejamos um player internacional de relevância. Tudo isso está aqui nesse versículo, mas observe o finalzinho, quando ele diz que, ao guardar e cumprir esta lei, isso seria a sabedoria que os de fora veriam neste povo, que, de certo, uma vez que, e eu quero chamar a sua atenção, porque também estamos falando aqui de um ambiente do direito, ouvindo todos estes estatutos, uma referência direta à legislação de Israel, ou ao ouvir aquilo que estava sendo produzido como lei dentro dos limites de Israel, seria visto de fora, e eles de fora diriam: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Uma frase que, de certo, eu espero seja dito de nosso grande povo, que nós somos gente sábia e inteligente. Mas para isso, precisamos guardar e cumprir os estatutos que são estabelecidos dentro do nosso país. De certo, Moisés estava falando de uma lei perfeita, a lei do Senhor. A nossa não o é, mas também não tem a obrigação de ser, mas não pode abrir mão do ideal de ser. Porque se buscarmos a perfeição, como diria Agostinho, nós prosseguiremos sempre. E fóruns como esse, e webinars como esse, fomentam a busca de um aparato econômico e legal que nos conduz a uma afirmação como essa. Certamente, este grande povo, a gente sabe, é inteligente, que digam isto de nós. É a nossa oração e a nossa bênção para este momento. Que o Mackenzie e todos os convidados promovam de tal forma e fomentem de tal forma
um ambiente legal e a liberdade econômica de modo que nós possamos influenciar o nosso país e, oxalá, seja dito de nós o que um dia também já foi dito do antigo Israel. Muito obrigado por me ouvirem. Deus abençoe grandemente este webinar. Eu não sei se conseguirei participar de todo o evento, porque eu tenho, daqui a 15 minutos, um outro compromisso. Mas naquilo que eu puder, será uma alegria. De modo que, se eu sumir sorrateiramente, está explicado a minha ausência. Mas agradeço o tempo que dispensaram a me ouvir e que Deus abençoe este webinar. Que Deus abençoe também, reverendo. Muito obrigado pelas suas palavras e pela reflexão. Eu vejo o professor Cláudio Paris, diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, está conosco. Professor Cláudio, antes que passemos a palavra aos palestrantes, gostaria de fazer uma breve consideração. Enquanto isso, eu queria passar algumas orientações gerais para o nosso evento. Nós teremos uma primeira fase, que são as falas iniciais de cada um dos representantes das câmaras de comércio, de relações internacionais entre Brasil e seus parceiros, né? Seguindo essa ordem, né? Primeiro o Dr. Graziano, depois o Dr. John e depois o Dr. Thomas. Em seguida, faremos pergunta inicial, iniciaremos esse bate-papo através aqui de nós, os organizadores, e depois abriremos para perguntas do público. Pedimos para que durante todo o evento os senhores fiquem com os microfones fechados e, se possível também, quando não estiver em foco, com as câmeras desligadas, para economizar a banda daqueles que estão assistindo, mas o sinal não está muito bom. A outra coisa que eu pediria também é que as perguntas sejam feitas pelo chat. Né? A gente evitar de abrir os microfones, porque isso causa ruído e interferência, se todo mundo falar ao mesmo tempo. Então, as perguntas feitas pelo chat. Feito isso, professor Cláudio, o senhor está em condições de falar? Acho que o áudio estava com problema. Né? Boa noite, professor Vladimir. Boa noite a todos, aos nossos palestrantes. Eu agradeço muito por ter aceito o convite e é uma satisfação recebê-los no nosso Centro de Mackenzie de Liberdade Econômica. E desejo a todos uma excelente discussão sobre esse tema relevante de como que o nosso país é visto pelo ângulo do investidor, do parceiro comercial, e isso é muito relevante para as nossas pesquisas, para as nossas discussões internas. Muito obrigado. Professor Cláudio, muito obrigado por todo o apoio às iniciativas do Centro de Liberdade Econômica, e sem mais delongas, eu gostaria agora das considerações iniciais dos nossos palestrantes, afinal essa é a razão do nosso evento. Eu passo a palavra agora para o Dr. Graziano Messa. Muito obrigado, Dr. Graziano, pela participação. Boa tarde a todos. É uma honra participar aqui. Obrigado pelo convite. Diria que é até uma responsabilidade, né? Graças ao professor Vicente Bagnolis estamos aqui. A Câmara de Comércio Italiana é muito próxima a Mackenzie, que agradeço como instituição que está hospedando esse evento, junto com o centro, esse maravilhoso Centro de Liberdade Econômica. Nos aproximou Vicente Bagnoli, isso aqui foi muito produtivo, um acordo de cooperação. Cumprimento Armando, os demais palestrantes, John, Thomas, o professor Parisi, Vladimir, obrigado pela clara exposição e organização dessa pauta de hoje. Então, estou honrado de ter ouvido também o reverendo Abdias abençoando esse webinar e iria, já que temos um tempo bem limitado e é justo que seja assim podemos eventualmente debater depois, compartilhar um pouco a tela para ver o que na Itália acham do Brasil e do ambiente do Brasil. Não sei se você está vendo a minha tela, eu posso seguir? Beleza. Perfeito, está perfeito. Maravilha. Bom,
esses são alguns títulos, manchetes que aparecem na Itália. Eu poderia fazer 40, 50 slides de terror, porque os jornalistas gostam. Aqui está falando o Bolsonaro, que na Itália tem muito morto porque é um país cheio de velho. Ali na outra esquerda estamos falando que pega fogo o Brasil. Mas não é uma questão de Bolsonaro. Também quando estava Lula, Dilma, enfim, é algo que é, como posso dizer, uma atitudes que tem os jornalistas. Então, eu vou tirar logo essa slide, não vou acrescentar nenhuma outra slide falando mal do Brasil, porque isso, infelizmente, desculpe, que aqui o computador começou a bobear. Praticamente, isto é a... Desculpe, mas estou tendo problema com a apresentação. Perfeito. Só um segundo. Pronto. Acho que está trocando sozinho o slide, então eu não estou mexendo nada, mas tem algum problema com a apresentação, desculpe. Não sei se vou lançar de novo, talvez é melhor, ou continuo assim, mas enfim. O país é um país... Deixa eu interromper aqui e voltar de novo a lançar, porque a apresentação está tendo algum problema. Vamos ver se esta vez consegue continuar de uma forma mais produtiva. Então, jornalistas atacam Latinoamérica, jornalistas atacam muitos o Brasil, e eu moro aqui há 15 anos. Quando eu mudei para cá, o Brasil, eu percebi logo no começo que era tratado como um país subdesenvolvido ainda. Eu fiquei fascinado do Brasil, casei, mudei para cá, tenho família, hoje posso me considerar 50% brasileiro, depois de mais de 15 anos de morar aqui. E percebi quanto os países, Itália e Brasil, são os países amigos. São países amigos que têm muitas relações. Então, essa ideia dos jornalistas fazer notícia e atacar Brasil é um jogo fácil, porque os Brasil sempre dão notícias, como posso dizer, que se prestam aos jornais. Mas qual é a verdadeira relação que tem os dois países? Temos 32 milhões de descendentes italianos, tem 600 mil passaportes italianos aqui, e todas as grandes empresas italianas estão presentes aqui há muitos anos, e nós contamos, em outubro do ano passado, as presenças italianas, pequenas empresas, médias empresas aqui no Brasil, são 968. Isso é muito interessante para ver qual é a presença italiana aqui, e chegar a uma primeira consideração. Que é o formador de opinião? É o jornalista ou é o jornal? Na Itália, sim e não. Se a gente olha o público geral, nós vemos que essas manchetes dos jornais falando do Brasil de uma forma muito frequentemente crítica, atacando a política, atacando a escolha, atacando evidentemente anche uma situação social de pouca distribuição das rendas e pobres e infraestrutura que faltam, atacam esses tipos de contradições no Brasil. Tem muita riqueza concentrada na mão dos poucos, tem muita pobreza, e isto vira e mexe é argumento e assunto de crítica nos jornais. Mas olhando hoje aqui o lado mais empresarial, nós vemos que as grandes empresas são formadores de opiniões. Aqui é um pequeno gráfico que é fruto de um MOU que foi assinado entre China, Estados Unidos, França, Itália e Japão. E nós vemos no fluxo histórico dos últimos anos, desde que eu estou aqui, como antes era os Estados Unidos o grande investidor aqui, depois apareceu a China, virou o principal investidor, aí temos dois gigantes, né, inclusive, que vou falar depois de eu, e a Itália, basicamente, pequena. Nos últimos anos, a gente vê aquele amarelo lá, direto, à direita, a Itália apareceu como um grande investidor. E por quê? Graças aos investimentos da Enel, energia. Mas atrás da Enel chegam 30, 40 empresas pequenas, médias, que vão ser fornecedoras, vão se instalar aqui, vão formar emprego, a serviço desse investimento grande de energia.
E aí que está o nosso papel da Câmara, que nós estamos tentando cumprir de uma forma bem intensa, porque nós, como Câmara, somos formadores de opiniões. A embaixada, consulado, o sistema que a gente chama de Sistema Itália, é um formador de opinião. Nós fizemos, me permita aqui, uma rápida elenco de atividade que nós fizemos, muitos webinars, todos tentando passar em italiano e para a Itália, o que acontece aqui no Brasil. Nós entendemos durante a pandemia que as grandes empresas, aqui eu vou fazer algum exemplo, era interessante mostrar a palavra do CEO das grandes empresas italianas aqui, para essa palavra chegar lá na Itália e tentar convencer os jornalistas também a escrever coisas boas do Brasil. E quando a gente não conseguia, nós mesmos fizemos um grande esforço para sair nas mídias italianas explicar o que é Brasil de verdade hoje. Aqui, por exemplo, o filoso é a Fiat. Fiat, FCA ou Stellantis confirmou investimentos até 2025 de 16 bilhões de reais. Tem 50 empresas no automotivo seguindo essa empresa aqui, fornecedores que se instalaram aqui e depois acabaram fornecendo para outra empresa. Ali tem a TIM. A TIM, por exemplo, é uma empresa que tem muitos funcionários aqui. Se o professor Bagnoli, ou, digamos, que segue as atividades do CADE, se não sai uma notícia, digamos, contrária, com a fatia da Oi, a TIM vai ter aqui 70 milhões de usuários, de linhas telefônicas. São mais gente, ou mais clientes de toda a Itália, que tem 60 milhões de pessoas. O Guidotti, por exemplo, Ecorodovias, quinta-feira, a Ecorodovias ganhou um leilão de 8 bilhões de reais em 35 anos, mais uma concessão de uma rodovias. O Breviglieri, aí tem duas empresas que se chamam Azimut, uma é financeira, que fez 5 aquisições aqui, o Breviglieri construi Azimut Yacht, e aqui em Santa Catarina está construindo yacht até de 30 metros, então de novo traz muito fornecedor italianos e trabalho. Pirelli, há 90 anos que está aqui, no meio da pandemia, inaugurou uma circuito de testing aqui fora de São Paulo, que é o mais moderno do Latinoamérica. Aí temos Scarpa, que é Barilla, banco, farmacêutica. O Fabio Ongaro é um caso à parte. Ele é um empresário que 20 anos atrás muda para cá e encontra no Brasil o que na Itália não teria encontrado. A oportunidade de criar uma empresa que hoje fatura mais de 50 milhões na área de RH. Por quê? Porque encontra no Brasil um terreno fértil, uma capacidade de poder evoluir de uma forma que na Itália, na Europa no geral, no antigo continente, isso é difícil. Nós fizemos isso, fizemos muitos canais de vídeo, de comunicações e fomos contar isso nos últimos 2 anos para a mídia italiana. Nós contamos, toda vez que saía um artigo meio crítico, negativo no Brasil, a gente ia lá tentar dar esse tipo de mensagem. O Brasil tem problema? Tem. Existe problema no Brasil? Muitos. Porém, existe também a oportunidade. Então, todas as mídias que a gente produziu foi nessa sentido. Aqui, por exemplo, era um artigo que saiu dizendo como é que a economia brasileira bate o efeito Covid. Porque aqui, o ano passado, com todos os problemas que tivemos, em outubro, novembro, graças ao auxílio, começou o consumo a voltar. Na Itália não voltou. Esse ano, talvez, o consumo vai voltar um pouco porque é empurrado com o crédito baixo e porque tem também pessoas que trabalham. Mas na Itália é tudo muito parado. O velho continente é muito bom para criticar, mas na Itália a situação econômica não é legal, não é boa. Então aqui o Brasil é grande e continuamos aqui, só não vou colocar todas as mídias que saíram, mas essas mídias também brasileiras foi feito, Investe que Ti Fa Bene deu muito risada, foi mandado traduzir na Itália, saiu também nos mídias italianos. Então a ideia qual é aqui da Câmara, no geral? Comunicar os riscos, sim, mas mostrar as oportunidades para o Brasil, porque para responder à pergunta principal, como é visto o mercado de fora, é o Brasil visto com uma forma muito crítica. Exemplos, o esporte nacional número 1 é o futebol. Obviamente, esporte nacional número 2 é a ação trabalhista. Isso tem muito eco nos mídias italianos. Imitações, cópias. É óbvio que o Brasil infelizmente destaca negativamente para ser um país um pouco perigoso se a empresa que investe aqui não se protege, porque sabem evoluir, imitar, copiar. Tem o INPI, tem direito
di proprietà intellettual, ma esiste esse fenômeno. Segurança jurídica, o professor Bagnoli falou no começo, nenhuma empresa mais investe no exterior, aqui no Brasil, se não coloca uma cláusula arbitral. Então, melhorar a segurança jurídica é o desafio grande vosso de que faz direitos, mas por sorte aqui, ou por habilidade, existe já uma arbitragem, um instituto que se chama arbitragem, que é muito evoluído, até mais bem usado. Então, isso aqui ajuda o investimento estrangeiro. Tributário, são palavras do próprio ministro Guedes, o manicômio tributário. Infelizmente, nós gastamos muito tempo para explicar em webinar como é que faz para fazer uma importação, como é que é o caminho das pedras para fazer um negócio de uma forma eficiente no Brasil, porque muitas empresas assustam com isso. Quando depois você passa uma informação boa, elas se aproximam novamente. Eu vou parar a compartilhar da tela aqui, porque queria aproveitar desse mais minuto e meio que tenho na minha fala para não furar esses 10 minutos que eu tenho, para dizer, o Brasil em si, eu vi nesses últimos 15 anos, uma melhora do ponto de vista de cultura empresarial e de empresas italianas que conseguiram se aproximar aqui, porque a grande empresa conseguiu trazer a pequena e média empresa, e na pequena e média empresa a informação volta para a Itália, com os empresários, quando se podia viajar, né, voltando para a Itália, dizendo, olha, o Brasil não é assim como a gente achava, o Brasil tem coisas muito fracas, muito ruins, que tem que melhorar, mas tem coisas, tecnologia, tem soluções que nós não temos ainda na Europa, não desenvolvemos. Eles conseguiram desenvolver coisas super interessantes. Então, essa informação aqui de mudar um pouco como é que o italiano, o investidor italiano, olha o Brasil, já está acontecendo nesses anos. A Câmara tem um papel ativo e não passivo. Se tem uma entidade, né, que tem um papel ativo, é bem a Câmara de Comércio. Então, o desafio é grande, porque o Brasil se destaca com mídias continuamente negativa lá, mas aquela mídia positiva vai na comunidade empresarial e vira e mexe as empresas aumentam o investimento aqui. Essa é uma coisa muito boa. Bom, eu terminaria aqui para deixar depois no debate um pouco de conversa e passo a palavra para Vladimir novamente. Muito obrigado, doutor Graziano Messana, pela clareza na exposição e pela mensagem trazida. Sem mais delongas, eu agradeço e passo a palavra ao Dr. John Welch. Bem-vindo, Dr. John, mais uma vez, muito obrigado. Boa noite, muito obrigado. É uma honra estar aqui. A Graziano roubou algumas coisas que eu já ia falar, mas o meu ponto de vista vai ser um pouco diferente, que o nosso papel é nos Estados Unidos e não no Brasil. E realmente fizemos muita coisa em termos de procurar a integração entre as companhias, cultura, etc., de negócios entre o Brasil e os Estados Unidos, mais do ponto de vista americano. E eu ia falar um pouco sobre as percepções americanas sobre o Brasil e também eu vou falar sobre os investidores do mercado. Eu fiquei em Wall Street, mercados financeiros, mais de 30 anos. E tem a narrativa, eu vou mostrar umas outras coisas para complementar o que o professor Graziano mostrou. Eu vou falar sobre os números, que se as pessoas realmente olham os números, dá uma mensagem um pouco diferente. E terceiro, como que os investidores do mercado de valores, especialmente, do Wall Street, onde eu trabalhei, e realmente metade dos nossos membros são vinculados a esses mercados, como eles veem. E realmente você vai ver, os investidores não estão muito interessados na narrativa, querem fazer dinheiro. Então, eles ignorem a narrativa. Então, vamos olhar um pouquinho sobre os headlines recentes de várias publicações americanas. E também, eles parecem um filme de terror. Ravaged by COVID, Brazil faces a hunger epidemic. Isso foi semana passada. A minha filha e eu estamos presos aqui nessa tragédia brasileira. O New York Times provavelmente é o pior. Eu não coloquei nada das opiniões. E teve muita discussão sobre a recusa do governo brasileiro de importar a vacina da Rússia, Sputnik. Aí eu fui para o Economist, que era antigamente um pouco mais
racional, mas ainda é assim. Brazil's mismanagement of COVID-19 threatens the world. Esse é quase tão absurdo como o discurso do prefeito de Nova York, Bill de Blasio, chamando Bolsonaro de uma pessoa muito perigosa. Isso é sem um argumento inteiro. Eu vou mostrar uns números que mostram que isso não é verdade. O Wall Street Journal, na parte de opinião, eles estão mais acertadas, mas também na parte de notícias eles misturam um pouco a opinião com a reportagem, mas mesmo assim é melhor assim. Então vamos olhar primeiro para os números, ok? Esse é os números de ontem, né? Você vê que os novos casos no Brasil eram 29 mil, que é abaixo dos Estados Unidos, que é 35.605, que uma população já mais de 30% vacinada. As novas mortes ainda estão altos, mas aqui, se você ouvisse as manchetes aqui, está sem controle nenhum. E isso não é verdade. Não é o vírus tem seu próprio timing e é um vírus. Isso não é ato de humanidade, não. Mas se formos aqui embaixo para ver os novos casos no Brasil, desculpa, meu computador está meio lento. Aqui, ó. E olhamos na média de 7 dias. Você vê que estamos embaixo do pico. Parece que já estão descendo. E os casos que estão ativos também estão mostrando esse mesmo padrão. E aqui também, as mortes que sempre seguem estão baixando. E a outra questão, o Brasil não foi muito bem na vacina. Sim, poderia ser muito melhor, mas se olhamos aqui em comparação aos outros países do mundo, você vê que o Brasil está melhor que vários. Isso é como porcentagem da população, não como o acumulativo. O acumulativo ainda é melhor que isso. E a taxa de vacinação no Brasil está bem rápida. E estão falando até junho, se continua essa taxa, vai ser mais de 80 milhões de pessoas brasileiros já com vacina. Foi ótima, como Israel, Chile, Estados Unidos. Não foi tão bom assim. Mesmo assim, a letalidade no Brasil parece menos que em outros países. Como o Dr. Graziano disse, é bom? Não. Mas não é o pior do mundo e a coisa não está fora de controle. E eu acho que realmente também na parte econômica você tem que olhar essas coisas. Que você vê as reportagens, a percepção do Brasil também é que estão tendo uma grande recessão, etc. E isso foi meio engraçado aqui nos Estados Unidos, porque os economistas, sou economista, profissão, eu sou professor também na King's College aqui em Nova York. Eles acharam que o PIB ia cair e ficar por aí, falando em letras, V, etc. E não eram bem precisos como eles estavam usando essas letras. Era crescimento, nível, etc. Mas se olharmos os números dos Estados Unidos, por exemplo, e para mim a situação dos Estados Unidos era muito similar ao Brasil em 2008. Teve um choque exclusivamente externo. O Brasil estava muito bem fiscalmente, etc. Era o primeiro mandato de Lula, não o segundo, que realmente relaxaram. E o Brasil sobreviveu, mas era um choque externo puro. E é exatamente assim. Quando você para de andar, se começa de novo, a aceleração é infinita. Então, os números em termos de crescimento vão aparecer um V. Então, vamos olhar aqui um pouco esses números para os Estados Unidos e também para o Brasil. Aqui, vamos começar com o Brasil. Eu não vou colocar muito gráfico, essa coisa de economista mesmo. Mas você vê aqui, isso é crescimento. O preto é o PIB, o verde é valor adicionado, e o grisalho é a demanda doméstica até os últimos números que temos,
quarto trimestre do ano passado. Em termos de PIB, parece um V exato. E a coisa é que se você cai 10%, depois sobe 10%, certamente você vai estar embaixo onde você estava em termos de nível, mas isso é um V. E as pessoas aqui nos Estados Unidos também esperavam um crescimento primeiro, cair, ficar por aí, e depois qualificaram quando os números voltaram, e estavam, mas o nível é mais baixo. Mas claro que é mais baixo. Mas isso não significa que a economia vai entrar em recessão e depois não voltar. Realmente, essa é outra coisa completamente. Então, deixa eu só colocar aqui os números dos Estados Unidos. Esses são os gráficos dos Estados Unidos. Parecem V para mim. Esse é PIB real, ano por ano. Né? Isso aqui é vendas finais do setor privado, que é consumo mais investimento, mais exportação. Um V exato. E tudo é um V. Então, isso é ótimo? Não, porque não vamos alcançar o nível onde estivemos antes, até mais tarde. Mas, para ter todo esse negativismo, e como foi apontado anteriormente, vende jornais muito bem, mas realmente tem um viés, realmente, para mais que normal, para reportar uma situação brasileira mal. Mas aí vamos para os mercados. Tivemos umas coisas que nunca vimos no Brasil antes. E eu não vou mostrar muito, mas eu vou só mostrar a curva de juros no Brasil doméstico, nem da parte externa. Mas nunca vimos um dólar tão forte em termos reais e inflação tão baixa. A combinação, a inflação está aumentando e é principalmente por causa do alto do dólar. Se você olha a inflação de serviços, está bem o que eu chamaria de núcleo de não comerciáveis, está bem sob controle. Então, temos uma situação brasileira que muitos queriam que fizesse. Isso significa que o dólar está muito, muito forte em termos reais e a inflação controlada. E isso é sempre quando quiseram baixar os juros baixos, baixar os juros, ou também desvalorizar o real, isso gerava uma inflação imediata e qualquer ganho em termos reais da taxa de câmbio foi embora. Por que estamos aqui? E isso vai mais ao fundo dos investidores, especialmente que participaram dos nossos webinars aqui. Eu vou mostrar só nossa programação de webinars para o futuro, etc. Mas você vê que fizemos... wrong one. Desculpe, esse é o e-mail. Que começamos com webinars mais no lado local. No início do ano passado, eu não precisava esperar um político me dizer que tínhamos que ser remotos. Já fomos remotos na primeira semana de março. Começamos com webinars no ano passado, em março. Fizemos quase 2 por semana até o fim do ano, que era exaustivo. Começamos com coisas locais. O que você faz? Com os mais atingidos, individuais e pequenas e médias empresas. E também tivemos um médico que estava na parte de frente dos hospitais, falando sobre como que era a situação com os hospitais. Fizemos um follow-up esse ano agora. Depois aumentamos. Você vê que aqui as coisas que vêm agora, amanhã vamos ter uma coisa sobre cybersecurity com a Amazon. Então, estamos saindo da pandemia e falando sobre coisas que eram importantes antes da pandemia e voltaram a ser muito, muito importantes aqui. Nós temos uma série de webinars sobre environment, society e governance, e essa coisa voltou também. Em outro lugar que tem muita discussão errada é sobre a Amazônia e os esforços brasileiros, que realmente o Brasil é um dos poucos países que enquadra bem dentro do Acordo de Paris, mesmo rejeitando esse Acordo de Paris. Mas você vê que fizemos, o ano passado, muita coisa em termos do Economic and Political, e o Summit que fazemos durante as reuniões com o FMI, que eram um pouco mais remotas esse ano, e
open banking, etc., estão todos aí, porque esses são temas que estão muito importantes, são muito importantes para a Câmara, e saímos da pandemia como foco, mesmo assim fazemos a coisa uma outra, e também o mundo também mudou um pouco. A questão agora é quando podemos voltar a fazer coisas presenciais. Mas os investidores estão olhando tem muito barulho e não boa reportagem no mundo, e também o grande recuperação foi aqui nos Estados Unidos, especialmente no mercado de renda variável. Os ativos brasileiros, os americanos não saíram realmente. Teve parecia uma saída de investidores, mas a maioria desse fluxo que saiu, que realmente foi uma das coisas que empurrou o dólar para cima, junto com os juros, é que era muito barato no início, até o dólar subiu, para as companhias refinanciarem as suas dívidas externas, tomando empréstimos domésticos, com os juros que estão aí. Então, isso foi, para mim, um fluxo de capital saudoso. E você vê que as reservas internacionais do Banco Central excedem em 60 bilhões de dólares a dívida total dos brasileiros. Você vê que caiu a dívida total, caiu um pouco as reservas, mas preservaram essa relação entre os dois. Então, essa parte, parecia que os investidores internacionais estavam saindo, mas realmente não foi bem assim, não, que fizeram isso. Então, terminar por aqui, mas resumindo, eu ia colocar a curva de juros, mesmo inclinada, não chega a ser uma inclinação de desastre. Também o spread no CDS ainda é muito largo em comparação ao verdadeiro risco na dívida externa brasileira. Realmente, qualquer coisa acima de 100 pontos base, que é bem acima de 100 pontos base, significa que o mercado ainda está um pouco pessimista no meio das coisas. Mas se você ouça os comentários de manhã na Bloomberg, antes com o Brasil, eu diria que não. Nada em comparação com o resto do mundo, mas mesmo assim, com a voltar a justificada, reage a qualquer problema que ele teve uns problemas nas últimas. E a parte fiscal e a parte monetária, o Brasil já tem credibilidade no Banco Central. Poderiam arriscar um pouco, ousar de baixar os juros, e estão aumentando agora só para encurtar qualquer recuperação da inflação não comerciável, quando os serviços começam a recuperar na segunda metade do ano. Então, a percepção dos investidores no mercado é muito mais positivo que essa narrativa que você vê nos jornais. E realmente as pessoas que olharam para depois da pandemia, fizeram muito bem nos últimos anos. Por quê? Porque compraram bem barato, e os ativos no Brasil estão bem baratos, especialmente sobre o dólar, e estão olhando esperando entrar agora. Especialmente, já vimos entradas em imóveis, investimento em imóvel, no mercado também, no mercado de renda variável. A renda fixa não é tão bom como que era antes, mas relativa a outros países ainda está bem. Então, essa parte ainda sempre tem barulho. Mas eu estou vendo, especialmente entre os estados executivos, os municípios, uma pandemia que não é uma emergência, sempre vai ter uma tensão natural. Aconteceu aqui nos Estados Unidos, parece que aconteceu na Europa, ouvindo o professor Graziano, e o sistema está funcionando. Às vezes é feio, o comportamento não é o melhor da coisa, mas o Congresso passou uma lista boa de reformas esse ano já, mesmo com todo esse barulho, todo esse sentido negativo. Eu vou parar por aí, que eu continuo também otimista. Os investidores que eu conheço aqui estão também. Sr. John, muito obrigado pelas considerações e essa reflexão sobre os investidores norte-americanos em relação ao Brasil, né, como o mercado estrangeiro tem visto. E agradeço novamente a presença e já passo a palavra também agradecendo o convite e o esforço de estar hoje conosco. Doutor, esteja com a palavra. Boa noite a todos. Muito obrigado, professor Vladimir.
Aqui eu quero cumprimentar o Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, nome dos professores, professora. Aqui também cumprimento o Dr. Graziano Messena, que é da Italcam, né, que me antecedeu nessa palestra, bem como John Welch, da Brazilian American Chamber of Commerce. Cumprimento os amigos e a nossa audiência. Hoje eu vou falar um pouquinho da questão da internacionalização e do impacto também da diplomacia brasileira, mais especificamente com a China. Vou tratar também dos investimentos chineses no Brasil, da incidência e força das empresas chinesas ao longo desses anos e também do comércio e dos empresários como um todo. Bom, esse ano, o ano passado e 2019, vou retomar para 2019, professores. Inclusive, participei da viagem de uma diplomacia presidente Bolsonaro para a China, como tradutor e consultor da Frente Parlamentar BRICS. E até então não tinha nada de pandemia, a relação, inclusive, do chanceler Ernesto Araújo na China foi uma viagem muito boa, muito receptiva. E posterior 2019, 2020, já entrando a questão da pandemia em si, as questões da diplomacia brasileira com a chinesa ficaram num problema de desgaste da diplomacia, e isso, tecnicamente, também afetou a própria vacinação, porque, independentemente da origem da vacina, seja do Instituto Fiocruz, ele tem que são de origem chinesa. Então, ao longo desses anos, fizemos, junto com o Congresso Nacional, o professor Rovaia nos acompanha bastante, pelas frentes parlamentares do agrobusiness, uma interlocução muito no dia a dia com a Embaixada da China. Quem nos ajudou muito com essa interlocução? E de lá para cá, essa relação diplomática no Brasil com a Embaixada Chanceler. E aqui eu volto para falar deste livro que chegou para mim hoje. É um livro que se refere a 100 bilhões de dólares de trocas comerciais, e a China vem desempenhando ainda um bom caminho nessa relação comercial do agrobusiness. E o nosso trabalho, que nem o professor John, eu acho que tem essa visão, é realmente abrir mais esse leque de oportunidades. Tem muita coisa que a China não sabe do Brasil e vice-versa também. Então, neste livro, que já lançamos e vamos fazer também com o Mackenzie, a gente já faz a propaganda junto com o Centro de Liberdade Econômica, a gente vai aprimorar lacunas dessas oportunidades. E o que eu vejo de lacunas dessas oportunidades, professores? Se a gente pegar as 5 maiores empresas mais ricas do mundo, se você pegar e listar Forbes, as 3 primeiras já são as chinesas, que também estão no Brasil, e depois tem outras 2 que também já estão no Brasil. Só que eu ainda não vi um trabalho que as universidades possam promover esse intercâmbio de informações e preparar realmente os novos engenheiros, os novos tecnólogos, não só na área do direito. Eu acho que o Brasil tem muito advogado, professor Rovai. Eu acho que precisamos realmente de cientistas brasileiros. Eu acho que o Brasil tem tudo para crescer em virtude do seu potencial, tanto de população como no seu agrobusiness. Pegando as grandes empresas chinesas no Brasil, eu cito aqui a ICBC, China Construction Bank, Bank of China, e até onde eu sei que lá atrás a China Construction Bank deu uma recuada por questões políticas. Então, realmente, a questão da influência da diplomacia afeta alguns setores econômicos.
Temos agora também o fortalecimento de empresas menores. Já algumas empresas me procuraram, professores, para fazer um roadshow de produtos chineses que a população do Brasil ainda não conhece, mas eles querem realmente fazer essa introdução de produtos para o Brasil. E essa história com a Itália, e essa história com as universidades, Dr. Graziano, a gente sabe que essa relação China e Itália é muito antiga também. Tem uma universidade, Tor Vergata, em que lá muitos alunos chineses foram para estudar o direito, o berço romano, e através desse berço romano, este ano, em 2021, eles lançaram o Código Civil Chinês. Então, foi com base aí de um estudo. Foi com base no estudo, e esse estudo hoje, junto com as universidades italianas, fizeram com que o parlamento chinês saísse com uma legislação muito compatível, muito desenvolvido. E falando um pouquinho, então, dessas grandes empresas, eu acho que ainda não se fez um trabalho com as grandes empresas chinesas no Brasil. Eu acho que precisamos destacar que aqui já tem a BYD. A BYD, professores, é uma empresa que já está sediada em Campinas, e ele faz o quê? O VLT, carros elétricos, ônibus elétricos. Então, já é um passo para a questão de meio ambiente e energia renovável, energia mais... agora, o presidente da China, ele tem uma meta para 2020, 2030, que é a descarbonização e utilização de energia renovável. Então, isso é importante. Essas questões que o Brasil pode realmente, eu diria, andar de lado a lado com a China, é pensar numa aliança com empresas chinesas, né? A gente tem que pensar em como que o Brasil vai também, uma vez, o governo da China, através da OAB da China, eles fizeram uma pergunta para mim. Falaram, Thomas, como que o Brasil consegue sair da armadilha da renda média? Aí eu fiz a pergunta de volta para eles. Como que a China vai sair desta pergunta que vocês fizeram? Eu falei, do meu ponto de vista, a questão do pacote anticrime, né? Na questão do combate à corrupção, e os players estavam aí, Sérgio Moro e tudo mais. Agora, na China, não. Eles falaram, Thomas, a gente quer quebrar esta armadilha como? Universidades. A gente vai inaugurar mais de 1.000 universidades em 2025 só de polos tecnológicos, só de polos com universidades de ponta, e também eles estão revisando toda a parte das universidades, bem como das escolas de ensino médio e ensino fundamental, professores. Então, eles adotaram eu diria, nesses 30, 40 anos, essa metodologia de investimento na inovação, e é isso que aconteceu também na Coreia do Sul. A Coreia do Sul investiu muito na Samsung e LG e também nos carros coreanos. Então, também na Ásia, são dois países que cresceram demais e trazem inovação nesse campo tecnológico. Bom, vou falar então, além disso, que o Brasil, evidentemente, é um país de serviços. O Brasil não tem fabricado nada, exceto a questão, inclusive eu fiz uma visita, professores, para a Embraer, e a Embraer tem sim lá o KC-390, que são os aviões, e eu acho que o que a gente precisa fazer via universidades, e foi esse tema que eu ressaltei com o presidente da FIEB. A FIEB é a Federação das Indústrias da Bahia, e o presidente Alan
falou o seguinte: Alba, Thomas, a Ford saiu daqui. Como que a gente vai retomar essa economia? Como que a gente vai industrializar Camaçari? E fizemos estudos, eles estão estudando quais seriam as empresas que pudessem ir para a Bahia, e eles querem fazer um convite para as universidades chinesas irem para o Cimatec, professores. E o Cimatec é um sistema S, é um polo industrial de tecnologia da Bahia, e eles estão até desenvolvendo coisas até contra o Covid-19. Mas você vê que a intenção da Bahia é realmente desenvolver a tecnologia junto com as universidades chinesas. E aqui eu já faço a minha ponderação junto sobre a questão das universidades. Estamos conversando com duas gigantes da China, que é a Beijing Language and Culture University, que é a universidade mais tradicional chinesa, que fala de cultura e fala de língua. E eles querem fazer realmente uma parceria aqui no Brasil. Eles acham que é um mercado de grande potencial também. E junto com a Zhejiang University, que é a universidade do Jack Ma, em Hangzhou, a terceira maior universidade, e eles querem trazer polos de tecnologia junto ao Brasil. E eu acho que esse é o nosso papel, professores. Independentemente dessa questão comercial, que já está muito bem definido, já são 12 anos como maior parceiro comercial do Brasil à China, já são 46 anos de relações diplomáticas entre Brasil e China. Eu acho que agora é o momento também, se é uma parceria saudável, e tudo leva a crer que sim, então faça a transferência de tecnologia para os brasileiros. Então, essa é a minha ideia, essa é a nossa ideia de constituir esse universo das universidades, né, desse intercâmbio com as universidades. E eu tenho certeza que tanto os órgãos públicos vão gostar desse intercâmbio, bem como os jovens brasileiros também, que vão ter uma visão um pouco diferente das coisas e que está acontecendo na China neste momento. A China agora tem muito trem-bala. Eles têm já a questão de todos os aplicativos, coisa de instantes para providenciarem os serviços. Tem restaurantes de altíssima qualidade, inclusive estrelas Michelin na China. Então, acho que sim, Xangai agora, a partir desse ano, virou a cidade mais cara do mundo. Então, acho que vale a pena, sim, de forma internacional, trazer um pouquinho da China para o Brasil. Eu quero também fazer referência que eu estudei em colégio americano, tenho muito contato com o cônsul aqui americano de São Paulo, e dizer que eu acho que no mundo que vivemos atualmente, precisamos do multilateralismo, professores. Eu não acho que a tendência tem que ser para um lado, para cá ou para cá, mas sim a união dos povos, a união de pesquisa acadêmica, pesquisa, para se evitar também essas pandemias, essas epidemias. E eu fico à disposição com o meu instituto, o Instituto Sociocultural Brasil-China. Fico à disposição também da Coordenação Nacional das Relações Brasil-China da OAB Nacional. E quem quiser eventualmente fazer uma live, a gente está lançando um livro agora com a China Law Society, que é a OAB da China, e a gente vai fazer uma live de discussões de temas sobre investimentos no Brasil, na visão das empresas chinesas e dos advogados chineses. Então, acho que essa questão de ouvir todos é super importante para a gente tirar as conclusões para dar os passos adiante. Professores, muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Thomas Ló, pela apresentação e pelas considerações sobre as relações China e Brasil, trazendo uma perspectiva distinta da relação puramente comercial. E eu gostaria agora de chegar na segunda fase, em relação do nosso evento, é quando a gente faz aí um bate-papo, faz algumas perguntas. Eu queria colocar como uma provocação rápida, depois passar para os meus colegas da organização, uma pergunta para todos os representantes. Tendo em vista o que vocês trouxeram sobre as relações do Brasil com o exterior, as perspectivas futuras, as potencialidades, eu me deparei algumas semanas atrás com um diagnóstico muito interessante sobre a demografia do Brasil. O Brasil está envelhecendo, a gente está agora seria o auge do nosso bônus demográfico, essa janela de oportunidades, e a partir dos próximos anos, a tendência é que a população brasileira fique mais velha e haja menos jovens, então a nossa taxa de crescimento populacional diminua. Nos países que passaram por isso, eles já estavam em estágios de desenvolvimento avançado, altamente produtivos, e o Brasil está aí há algumas décadas com a produtividade estagnada. Então, para o futuro, segundo os analistas, há uma necessidade de um crescimento muito forte da produtividade que compense esse quadro de decréscimo da população nas próximas décadas. Pergunto para os senhores, para cada um de vocês, nas suas perspectivas, isso é um desafio ou é uma oportunidade para o investimento estrangeiro? Essa questão da transição demográfica, da mudança do envelhecimento populacional e da necessidade fortíssima de crescimento de produtividade. Por favor, seguindo a ordem das falas, doutor Graziano, doutor John, doutor Thomas. Sim, com prazer. É uma pergunta excelente. Eu vejo isso como uma oportunidade. Recentemente falei em outro evento que aqui tem 300, desses 960 empresas italianas, 308 são empresas de maquinários. Quando a gente visita empresas aqui brasileiras, no textil, no vários manufatura, automotive, vários setores, é muito prazeroso ver aqui dentro as máquinas alemãs, italianas, japonesas, assim, tem uma tradição. Então, o BNDES teve uma política aqui muito conservadora e o parque tecnológico brasileiro ficou realmente atrasado. Agora houve uma mudança, então, do ponto de vista de evolução em tecnologia, a Itália exporta muitos aspectos, né, vamos assim, complementar e fazer uma parte mais. Estava dizendo, do ponto de vista de oportunidade em tecnologia, com certeza, pelo fato que a Itália produz muito isso, inclusive dia 10 de maio, nós vamos fazer um evento agora com a Câmara de Comércio, onde a gente pega a ABIMAC, que é a Associação de Maquinários Brasileiro, com o Federunacoma, que é a mesma coisa na Itália, que é o título do evento com o embaixador nosso, e tudo se chama Troca de Tecnologia entre os dois países. Vai acontecer agora, dia 10 de maio. Que está interessado, tem tradução simultânea também em português e vai ocorrer exatamente nessa linha do desenvolvimento tecnológico no Brasil. E em relação ao aumento a mudança, né, número de idosos crescentes, também existe outra oportunidade, porque a Itália passou para isso, tem um sistema de home care muito evoluído. Então, eu vejo uma tendência nesses últimos anos de empresas que já estão lá na Itália fazendo home care, chegando aqui e oferecendo coisas que não existiam antes. Tá? Fisioterapia, tratamento de quem ronca à noite, o tratamento de problemas respiratórios, um monte de coisas feitas em casas, e não mais em day hospital ou em clínicas, mais serviços com cobertura de, obviamente, seguro-saúde, feito em casa, home care. Então, é um setor que está crescendo aqui, onde a Itália agrega também. Essas aqui são as minhas duas considerações, Vladimir. Por favor, doutor John. Bom, demografia é tudo nesse mundo. E realmente o Brasil está envelhecendo de uma forma rápida. Sim, está no auge do bônus demográfico. Infelizmente, está um pouco desperdiçado. Eu começaria primeiro sobre o lado da poupança. Quando você tem
uma situação como o Brasil, com muitos jovens, já deveria ter a poupança alta e não, o Brasil não tem. O principal problema é a Previdência. Fizeram uma reforma boa, mas não tem que ajustar ainda mais, porque realmente com essa demografia o Brasil deveria ter tido superávites, não déficits da ordem de 4, 5% do PIB. Ainda está acima de 4%, se você inclui o GPS do setor público. E os outros países similares à América Latina, que têm previdência similar, como o Equador, por exemplo, eles têm superávit de 2% do PIB. Então, realmente, a situação previdenciária brasileira, em qualquer nível, no setor privado e especialmente no setor público e no nível estadual, ainda tem que ser ajustado. Ainda está completamente deficitário, mas não é tão deficitário como antes. E para ter mais investimento, mesmo com importando a poupança, você tem um limite de 3 a 4% do PIB. Para ter um déficit de conta corrente de 3 a 4% do PIB, já estica a corda um pouco. E assim o Brasil está chegando a uma razão de investimento PIB de 18%, 19%, possivelmente 20%, que é muito, muito baixo para ter os ganhos de produtividade que o professor Vladimir queria abordar. Qual é a grande outra solução? É a abertura comercial de investimento. O Brasil ainda é um dos países mais protecionistas do mundo, em setores que realmente já deveriam estar competitivos. O que vem em mente é a parte automobilística. Ainda as fábricas do Brasil gozam de uma proteção efetiva de acima de 70%. Essa indústria está lá há 100 anos. Realmente não precisa mais ter isso. Se as companhias brasileiras não podem competir, eu acho que seria melhor importar, que o brasileiro paga para um carro duas vezes que pagamos aqui nos Estados Unidos. E com a distribuição de renda tão ainda viesada, seria muito difícil achar que a produtividade vai vir mais no setor automobilístico com esse tipo de proteção. E realmente tem vários outros setores que precisam ser abertos e estão trabalhando nisso, mas no Brasil, mesmo com a recente abertura, vamos dizer, reabertura, não foi a abertura, porque teve um momento muito protecionista entre 2013 e 2016, realmente essa parte vai ter ganhos de produtividade automáticos, mas é uma situação difícil politicamente para fazer. Mesmo as organizações corporativistas, como o Fiesp, etc., estão admitindo uma abertura. Agora você tem vários membros industriais que querem acesso a outros mercados. Então, esses vieses proteccionistas já estão mudando um pouco, mas realmente não tem outra. E, finalmente, é a educação brasileira. Realmente, a educação brasileira ainda está sofrendo. Realmente, tem que investir mais na primária e não tanto nas universidades como antes. Isso necessita reformas de reestruturação massiva do sistema que tem. E é assim que vai ter produtividade melhor. Educação, abertura de mercados e um incentivo à poupança muito melhor que o Brasil tem agora. Não tem esses fundos de pensão complementar, são muito pequenos. Mesmo com os fundos estatais, o mercado de fundos de pensão é muito pequeno em comparação ao mercado financeiro. Se comparar Chile, Estados Unidos, Japão, Europa, é muito pequeno. Realmente tem que mudar isso. Obrigado, Dr. John. Dr. Thomas, por favor. Obrigado. Eu concordo com o professor John, o professor Graziano, e eu acho que também tem que se olhar como um cenário de reformas. Eu acho que o Brasil já está passando por reformas,
Uma delas é a reforma propriamente dita, que é a reforma tributária, que alguns acham que o melhor modelo para o Brasil é o modelo norte-americano, além da reforma tributária que já está acontecendo agora, é a reforma política. Já não tem mais a coligação dos partidos públicos, dos partidos pequenos com os outros partidos. Está tendo também uma reforma no campo administrativo. E se você pegar a China como exemplo, professores, eu sei que eles também estão com essa questão da população idosa, e eles estão desenvolvendo questões de inteligência artificial, em que também dá para se trabalhar na parte de call center. Eles estão tentando ver outros meios em que a tecnologia também possa ajudar a questão de trabalho dos idosos, mas evidentemente o que o Dr. John falou, precisa de reformas no Brasil, e é nessa esteira que também concordo que essa reforma da Previdência não é suficiente. Terá que ajustar também essa reforma da Previdência no Brasil. Muito obrigado, doutor Thomas. Eu passo agora a palavra, invertendo a ordem, ao professor Vicente Bagnoli para fazer a pergunta. Por favor, doutor Vicente. Obrigado, professor Vladimir. Minha pergunta, até em razão do horário, será para o doutor Graziano. Tchau, Graziano. Eu tinha uma pergunta e na sua fala você comentou dos investimentos da FCA, Fiat. Então, a primeira pergunta é em relação a isso. Nós temos esse movimento da indústria automotiva aqui no Brasil, Ford saindo e a Fiat, FCA investindo. Como você enxerga esse movimento? E uma segunda pergunta que eu teria, você falou muito das empresas italianas investindo no Brasil. Qual a sua perspectiva de empresas brasileiras saindo do Brasil, atuando no mercado europeu? Muito bem, muito obrigado pelas perguntas muito oportunas, porque primeira, Forsyth, Stellantis continua investindo na pandemia e anuncia esses investimentos. É o livre mercado. Estamos aqui, é muito bom no Brasil acontecer isso. Eu lamento muito pelas trabalhadores da Ford que tiveram que agora passar por esse momento, mas do ponto de vista empresarial, a Ford sai, porque para ela o Brasil é pouco margem, não é um negócio bom. Pelo exato razão oposto, então não existe uma crise no automotive. Em março, primeiro trimestre, foram imatriculados 540 mil carros novos. Desses 540 mil, 150 mil são do grupo Stellantis. Ela tem 29% aqui no Brasil, é líder de mercado em veículo leve, e a Fiat e a Stellantis, enfim, encontrou aqui no Brasil, na Argentina também, um excelente mercado. Eles são líderes nesse momento, cresceram muito, encontraram com os próprios veículos, fizeram parceria com a TIM, desenvolveram tecnologia a um custo até acessível, conseguiram uma liderança. Então, esse é o livre mercado. Não tem uma crise nesse momento no setor automotive. Aliás, os próximos 3, 4 anos, olhando até estudos de Sindospesas e outras entidades, mostram a recuperação nesses próximos 3, 4 anos. Inclusive, o Covid quase que estimulou um pouco essa redução de car sharing e incentivou bastante o uso de carro próprio. Isso aqui é o livre mercado, nós temos que estar felizes que existe isso no Brasil. A segunda pergunta é relativa ao fluxo de empresas brasileiras que vão para a Itália. Aqui nós não temos esses números, e é verdade que as italianas aqui são quase 1.000, infelizmente a empresa brasileira, no geral, indo para fora, não encontra na Itália um bom fluxo. O que temos? Temos empresas grandes como Alpargatas, por exemplo, que tem marca forte como a Guaiana, que tem um ótimo mercado lá, inclusive com o euro que prejudica mais importação e favorece exportação. Essas empresas aqui, do ponto de vista comercial, estão fazendo bons negócios, mas se você olha uma multinacional brasileira ou um grupo industrial brasileiro que vai para a Itália, não tem. Tem pequena empresa, uma ou outra, que investem lá. O que eu vejo como tendência, vejo duas coisas. Primeiro,
Tem uma empresa que se chama Gran Bio, por exemplo, brasileira, provavelmente deve fazer IPO em breve, e ela produz bioetanol. Bioetanol, digamos, de segunda geração, e significa um bioetanol que não é produzido usando commodities, alimentos, mas é produzido com descarte, né, de, por exemplo, bagaço da cana-de-açúcar, outro tipo de descarte da agricultura que não seriam usados para nada, e aí produz o bioetanol. Isso é muito legal. Essa empresa que conseguiu fechar uma parceria com uma empresa listada italiana, e até fechar um contrato muito rico de vários milhões de euros de pagamento de royalty, ou seja, a empresa brasileira desenvolveu uma tecnologia que lá não existe e vai receber muitas royalties pela empresa italiana que pegou em licença essa tecnologia. Ela tem estabelecimento em todo o mundo e vai aplicar isto em todo o mundo. Por fim, uma outra oportunidade que eu vejo é no mundo da tecnologia entendida como tecnologia ligadas a fintech, agrotech, tudo que gira em volta desse mundo digital. O Brasil tem já uma dúzia de unicórnios, a Itália não tem nenhum. A previsão de 2021 para o Brasil é de 15 a 17 novos unicórnios. É muito fascinante olhar essas empresas, ou seja, lembrando para quem não está seguindo que o unicórnio é uma empresa startup tecnológica que chegou a ter $1 bilhão de faturamento, aí por isso se chama unicórnio. Tem várias que vão emplacar esse ano. Tem Doutor Consulta, por exemplo, que tem boa chance, é na teleconsulta. O Covid só acelerou. Tem aquela empresa que faz seguro, que vende o seguro por minuto. Então, a empresa não precisa segurar o computador do funcionário sempre, porque o funcionário viaja 4 vezes por ano. Então, eu vou segurar só o computador naquele momento que o funcionário viaja. Tem vários unicórnios que já emplacaram nos anos passados, tipo Gympass. Gympass é uma empresa que todo mundo deve conhecer, colocou em rede todas as academias, clubes, para eu comprar uma assinatura só e entrar em todas as academias do Brasil ou fora. Essa empresa estava comprando quase na Itália, se aproximou a uma empresa parecida. Então, onde mora esse avanço de tecnologia e onde aqui apareceram vários unicórnios, eu vejo que esse tipo de empresa já, embora startup, ultrapassaram $1 bilhão de faturamento, estão prontos para fazer shopping e comprar ativos interessantes para eles, ou seja, mercado, lá na Europa, inclusive na Itália. Espero ter respondido na pergunta. Obrigado. Respondeu sim. Obrigado, Graziano. Obrigado, professor Vicente. Obrigado, Graziano. Eu agora passaria a palavra para o professor Armando Rovai. Por gentileza, professor Armando. Tá certo, eu rapidamente faço uma pergunta, então, dirigida aos 3 expositores, de uma maneira muito veloz e para não tomar o tempo, já por conta do adiantado da hora, mas uma questão que é muito colocada em baila é acerca da burocracia e a burocracia específica para a abertura de empresas. Só que existe uma confusão, porque a abertura em si de empresas ela é praticamente rápida no Brasil. A questão se atrapalha nas questões inscricionais, depois que a empresa é aberta. E aí, na opinião dos expositores, cada qual com a sua experiência no país de origem, qual seria a experiência válida para que tornasse menos burocrática, a partir da abertura da empresa, as vias consequenciais para que a atividade negocial pudesse se desenvolver com a lepidez necessária para que a atividade da empresa pudesse, a partir daí, gerar empregos, pudesse ter a sua função social. Então, rapidamente, se cada um pudesse apresentar a sua devida sugestão, acho que seria importante, porque hoje nós temos uma série de medidas que não tem um ordenamento que talvez fosse o melhor. Qual seria a sugestão, então, portanto, dos senhores? Deixo o
os meus colegas falar primeiro, senão eu começo sempre eu, não me parece justo. Então, vamos deixar o João falar, que nos Estados Unidos eles são muito eficientes em ambiente corporativo, em doing business, naquelas doing business, sempre os Estados Unidos se destaca para ter uma eficiência. Tá aí mudo. Desculpe, talvez o João pode começar a responder, depois Thomas e eu vou em seguidas. Sim, eu vou falar sobre os Estados Unidos, porque eu nunca abri uma empresa no Brasil e vou deixar vocês começarem. Mas eu fiz uma palestra sobre isso como estrangeiro abrir uma empresa. Fiz para a Fundação Dom Cabral faz 2 semanas. E impressionantemente é igual a ser americano. É muito rápido. Você só pode inscrever com um LLC ou um C Corp. Então, LLC é a Limited Liability Company, pode ser de sócios, ou de C Corp, que é uma corporação maior. Tem o outro chamado Sub-S, que a única diferença é realmente os impostos que você tem que pagar são menores, ou pelo menos os fees, né? Mas você pode fazer num dia. Criar uma companhia. Como se diz, no Brasil é fácil abrir uma companhia. Aqui em Nova York e na Flórida você tem que imediatamente fazer uma inscrição no imposto de renda. Aí você recebe o seu EIN, que é a mesma coisa que o CPF para a companhia. E aí em vários lugares você tem que fazer registro se você vai ter empregados. Você tem que fazer o registro no Tribunal de Trabalho, que é o equivalente no Brasil. E depois você tem que ver qualquer seguro você teria que comprar. Mas realmente é muito fácil para um brasileiro abrir uma companhia nos Estados Unidos. Você não precisa ter um visto. Se você quer fazer o trabalho, você aí pode pegar um visto de trabalhador. Isso também é facilitado quanto mais investimento você faz. É mais fácil pegar um H1B, um outro Workers Permit, mas não é necessário. Você só precisa de um endereço, que pode ser um P.O. Box, e um agente que tem que fazer a papelada e que é muito mínimo. Então é muito fácil fazer isso. As outras coisas tem regulação bem limitado, é bem enxuto, dependendo da área onde você está abrindo sua companhia. Mas em termos de serviços é quase imediato. Obrigado. Thomas, por gentileza. Obrigado, professores. Se pegar o exemplo da China, a China também é um país muito grande, com vários problemas em diversas regiões, só que, evidentemente, nas zonas econômicas, Beijing, a capital, Xangai, lá no sul também, é muito mais fácil de você abrir uma empresa. Entretanto, em 2019, posteriormente à vinda do presidente da China no Brasil, ele saiu do Brasil e foi para Macau. E ele soltou um decreto de que Macau seria o lugar para que os países de língua portuguesa pudessem realmente negociar, comprar, fazer aquisições de empresas com a China através de Macau. Então, tem um decreto, eles querem facilitar a circulação da moeda de Macau, porque Macau também é um sistema administrativo, é China, mas também é um outro sistema administrativo, e tem a sua moeda. É que nem Hong Kong, que também tem a sua moeda própria. Então, Macau se transforma nesse polo, e aí a gente pode fazer, professor Rovai, esse intercâmbio, que a gente sabe que em Portugal você consegue também abrir uma empresa em meia hora, em 30 minutos, com os nomes lá já elencados. Então, Macau também está com essa configuração, porque o presidente da China, quando saiu do Brasil, da reunião da cúpula dos BRICS, ele fez esse trâmite em Macau para facilitar
a vida dos empresários também brasileiros? Bom, vou seguir, Armando, vou responder direto na tua pergunta sobre o que poderia o Brasil fazer para facilitar isso. Para constituir empresa, hoje em estados como São Paulo, junta comercial, funciona. Como você comentou, o problema vem depois, porque também quando você faz uma alteração societária, quando não tem só o município, por exemplo, que interage, mas tem o Estado, né, que interage, então temos União Federal com várias interações, é o Estado, nesse caso de São Paulo, com interação, você faz, e a Prefeitura de São Paulo. Então, o problema nasce, a demora nasce quando essas três entidades não conseguem se relacionar de uma forma mais harmônica. Então, harmonizar Estado com município e com União dentro dos meados da entidade que se chama Junta Comercial seria algo que aproximaria aos sistemas que existem na Europa. Então, não é que são super rápidos, mas não tem essa problemática que a gente de vez em quando encontra aqui. Tanto é que a gente é muito contrário. Às vezes tem escritor de advocacia que quer vender empresa de prateleira. Hoje em dia não faz muito sentido no Brasil uma operação dessa, porque quando você constitui uma empresa nova, na ficha da junta comercial, um DBE, você vai cutucar a junta sobre um assunto. Estou constituindo uma empresa nova, ok? Tudo bem? Legal. Na Itália teria o notário, o cartório, que teria essa obrigação de conferir que está tudo conforme a lei do direito comercial. Aqui a junta comercial, que a gente sabe que vai ou não vai dar exigência. Aliás, funciona ao contrário. Quando a gente espera que vai dar exigência, não dá. E quando a gente acha que está tudo bonito, a junta dá. Então é ilógico. Mas nesse sentido, se eu compro uma empresa de prateleira como sócio estrangeiro e tenho que trocar na junta comercial o objeto, o sócio, o capital, tudo praticamente, eu vou cutucar a junta em vários assuntos, vou demorar até mais de fazer uma nova. Então, essa aqui é a minha visão prática das coisas. E só um detalhe complementando, Graziano, comprar uma empresa de prateleira hoje em dia tem o risco de adquirir uma empresa viciada já com vários débitos. É um perigo danado. Mas eu gostei muito da resposta dos três, realmente interessante, principalmente com esse comparativo com as empresas que têm a facilitação do que ocorre lá fora. Mas, professor Vladimir, devolvo a palavra. Bom, eu queria, antes de qualquer coisa, agradecer não somente os palestrantes, mas a audiência que se manteve elevada durante todo o período. Pedir desculpas, porque temos muitas perguntas interessantes sobre ambiente de negócios, mas, infelizmente, até passamos do nosso horário. Nosso compromisso era terminar às 19h30, pontualmente, estamos 4 minutos atrasados. Eu quero deixar um grande elogio pela fala de todos os representantes aqui, Dr. John, Dr. Graziano, Dr. Thomas, que trouxe essa perspectiva internacional para pensar Brasil e ajudou a gente a refletir sobre caminhos possíveis. Queria agradecer a parceria e a amizade do professor Armando e do professor Vicente, sem a qual esse evento, essa iniciativa não teria saído, e o apoio incondicional do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas, que é a nossa faculdade ou escola de negócios, e a Faculdade de Direito, que está apoiando essa iniciativa conjunta. Agradeço por demais isso e todo o apoio que o Alan, aqui, nosso analista sênior do Centro de Liberdade Econômica, teve para operacionalizar e colocar esse evento de pé. Agradeço novamente a todos e desejo uma excelente noite. Muito obrigado. Obrigado, Will. Muito obrigado, professores. Boa noite, obrigado a vocês. Excelente evento. Obrigado, boa noite. Boa noite, muito obrigado.